Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. A lição de número 3, ela tem como objetivo conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras e mostrar, em segundo lugar, nos objetivos específicos, conceituar o que é o batismo no Espírito Santo, mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo na Bíblia e, em terceiro lugar, destacar o recebimento e evidência do batismo no Espírito Santo. E esses são os três objetivos, então, da nossa lição. Bem, é uma lição que se reveste de uma importância muito grande, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós vemos, por um lado, descrédito de alguns e também dúvidas em relação ao assunto. Então, é um momento singular que você, professor de escola dominical, tem para ensinar acerca dessa doutrina bíblica. Bem, primeiramente, então, nós vamos conceituar o que é o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Nós podemos definir o batismo do Espírito Santo. A palavra batismo, ela vem da língua grega, que quer dizer mergulho, submersão. É o significado do termo na língua grega. Como é que nós podemos definir o batismo no Espírito Santo? É o revestimento de poder que, segundo os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, segue-se à conversão a Cristo Jesus. O batismo no Espírito Santo, ele tornou-se uma realidade no cenáculo, na casa de Cornélio, também entre os 12 de Éfeso. A experiência do batismo no Espírito Santo se tornou um padrão na vida dos seguidores de Jesus. A história da igreja também tem provado que o batismo no Espírito Santo não se limitou ao período apostólico, ao período do Ato dos Apóstolos. Tertuliano, João Crisóstomo, Martim Lutero, Finney e tantos outros, eles desfrutaram então desta bênção chamada batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo está relacionado a esse revestimento, então, de poder, de capacitação para a realização do serviço, então, do Mestre. É bom lembrarmos que há uma distinção, então, entre o batismo no Espírito Santo, lá de 1 Coríntios 12, quando Paulo diz que nós fomos batizados em um Espírito. O batismo ali em 1 Coríntios 12, batizados em um Espírito, acontece no momento da conversão em que a pessoa é introduzida no corpo de Cristo. Distingue-se, portanto, do batismo no Espírito Santo com a evidência de línguas. Bem, aí na revista, nós temos na primeira parte o que significa o batismo no Espírito Santo. O comentarista ele comenta que é o fenômeno então do Pentecostes, e logo em seguida ele comenta também sobre duas bênçãos distintas. Ou seja, nós temos então a introdução da pessoa no corpo de Cristo, que está relacionado à regeneração. A Bíblia nos apresenta a regeneração. O Espírito Santo já passa a habitar no cristão no momento da conversão, mas a Bíblia nos apresenta também o revestimento do poder, que está relacionado à capacitação para o serviço cristão. É isso que nós podemos ver ao longo do livro de Atos dos Apóstolos. Bem, vamos observar mais alguns pontos relacionados ao batismo no Espírito Santo, conforme nos é apresentado na Bíblia de Estudo Pentecostal. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que é uma riqueza teológica, para nós pentecostais, ela traz alguns estudos doutrinários acerca destes assuntos. Então, recorrendo à Bíblia de Estudo Pentecostal, o missionário Donald Stamp, autor das notas da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele nos traz na página 1627 uma visão muito clara acerca deste assunto. O batismo no Espírito Santo é para todos que professam a fé em Cristo, que nasceram de novo. Um dos objetivos ou dos alvos de Jesus durante o seu ministério foi batizar o seu povo no Espírito. Ele ordenou aos discípulos não começarem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos do poder do alto. Bem, outra coisa que a Bíblia Pentecostal nos mostra é que o livro de Atos dos Apóstolos descreve o falar noutras línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo traz ousadia, poder celestial
para o cristão realizar grandes obras em nome de Cristo. Bem, vamos atentar também para alguns elementos, e isso é importante que você, professor de escola dominical, distinga para a sua classe alguns termos que é relevante dentro desse contexto acerca do batismo no Espírito Santo. Primeiro, você deve fazer a distinção, mostrar a distinção que há entre o batismo com o Espírito Santo e a regeneração. Os discípulos eles já eram regenerados, mas ainda não eram batizados com o Espírito Santo com evidência de línguas, é o que nós podemos observar. Então, comente acerca desta questão, né? A distinção entre o batismo com o Espírito, no Espírito Santo e a regeneração. Isso é um ponto que você deve considerar. Outra coisa que é muito importante, muito relevante você considerar também é acerca da terminologia. A expressão batismo com o Espírito Santo, ela aparece na Bíblia, embora aparece poucas vezes com esta expressão, né? Mas em Atos 1:5, por exemplo, ela aparece claramente e aparece também em outros momentos nas Escrituras. Mas a expressão batismo no Espírito Santo, ela é uma terminologia que aparece no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, de outra forma. Ou seja, nós temos então no livro de Atos dos Apóstolos várias expressões que caracterizam a terminologia do batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, segundo a linguagem então do Novo Testamento, especialmente do livro de Atos dos Apóstolos, o batismo com o Espírito Santo ele é apresentado como estar cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, ser derramado o Espírito Santo caindo sobre, o Espírito Santo vindo sobre. Essas são expressões que aparecem no livro de Atos dos Apóstolos, que está relacionado ao batismo no Espírito Santo. Então, deixe claro para os alunos que o batismo com o Espírito Santo, ele aparece então com várias terminologias no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Então, quando o livro de Atos diz que caiu o Espírito Santo, como em Atos 10, na casa de Cornélio, está relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Quando ele diz receber o Espírito Santo, orar para que você recebesse o Espírito Santo, está relacionado ao batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas. Então, isso é um ponto muito importante você mostrar a terminologia que aparece então no livro de Atos dos Apóstolos. Bem, um outro ponto também a ser considerado, né, neste assunto relacionado ao batismo com o Espírito Santo é relacionado à evidência. Segundo o Novo Testamento, e segundo especialmente o livro de Atos dos Apóstolos, a evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas. Né? Isso é um elemento fundamental para nós pentecostais clássicos. Nós cremos, à luz do livro de Atos dos Apóstolos, que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo são as línguas. Em todos os casos do livro de Atos dos Apóstolos, em que houve o batismo com o Espírito Santo, nós temos as línguas, quando não explicitamente, mas implicitamente. Né? Por exemplo, no caso de Atos, no capítulo 8, quando o evangelho chega a Samaria, em que Simão oferece dinheiro, os apóstolos impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Ele ofereceu dinheiro para que ele pudesse aprender a fazer aquilo. Ainda que não esteja claro ali, explicitamente, que houve o falar em línguas, mas implicitamente está o falar em línguas. Porque se ele ofereceu dinheiro, foi porque ele viu algo visível, foi um elemento visível, senão ele não teria oferecido dinheiro. Houve uma manifestação física visível para que ele pudesse então sentir a necessidade de oferecer dinheiro para ter aquele mesmo poder ou fazer aquela mesma prática. A Bíblia diz também em outros momentos no livro de Atos dos Apóstolos, e na casa de Cornélio falavam línguas e profetizavam, também lá em Éfeso que eles falavam línguas, ou seja, a evidência do batismo com o Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos sempre foram as línguas estranhas. Essa é a evidência que nós chamamos de evidência inicial, mas o batismo no Espírito Santo, ele tem um elemento também fundamental, e aí entra o objetivo do batismo no Espírito Santo.
Qual é o objetivo do batismo no Espírito Santo com evidência de línguas? Lucas 24:49 diz: recebereis, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, tanto em Lucas 24:49 quanto em Atos 1:8, nós observamos ali que o objetivo do batismo no Espírito Santo foi capacitar o cristão para o serviço cristão. Então, o batismo no Espírito Santo, no livro de Atos, na igreja primitiva, está relacionado a serviço, a capacitação. O Espírito Santo ele se manifesta no livro de Atos dos Apóstolos trazendo capacitação. Isso é uma coisa clara na igreja apostólica. Nós observamos no livro de Atos dos Apóstolos que os apóstolos estavam trancados dentro de um quarto após a morte de Jesus, e depois que eles foram revestidos do poder pentecostal ali no cenáculo, eles abriram as portas e partiram para um evangelismo agressivo e cristocêntrico. Então, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, ele trouxe uma nova audácia, uma ousadia para os seguidores de Cristo. Ele trouxe poder, ele trouxe capacitação. Então, o objetivo do batismo com o Espírito Santo é, além de introduzir o crente em uma nova dimensão espiritual, é capacitá-lo para o serviço cristão. É isso que nós observamos, então, no livro de Atos dos Apóstolos. Na nossa lição, o pastor Ezequias, o comentarista da lição, ele fala do propósito na segunda parte, né, a finalidade, a capacitação do Espírito, e ele fala também com a necessidade real e atual. Um outro ponto que nós devemos destacar também, ele comenta também sobre a evidência na terceira parte, que nós já comentamos. Uma outra questão também que é discutida em relação ao batismo com o Espírito Santo é a disponibilidade. Existem alguns grupos, chamados grupos não pentecostais, que eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas ou o falar em línguas, ele se limitou ao período apostólico. Nós pentecostais rejeitamos isso. Nós não temos nenhuma evidência, nem bíblica, nem escriturística, nem histórica, de que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de língua, se limitou ao período apostólico. Nós temos no livro de Atos dos Apóstolos, pelo contrário, textos que mostram que esse batismo iria perdurar. A promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão perto, para os que estão longe, para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38 e 39. A promessa então diz: é para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, nós não temos evidência escriturística, nós temos uma má interpretação muitas vezes de um texto bíblico lá na carta aos Coríntios, no capítulo 12, em que as pessoas utilizam esse texto de 1 Coríntios, né, no capítulo 13, 1 aos Coríntios no capítulo de número 13, há um texto que muitas vezes é utilizado supostamente como base para dizer que as línguas elas se limitaram ao período apostólico. O texto é 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, segundo essa interpretação, alguns dizem então que no versículo 8 está dizendo: havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Então, segundo essa interpretação, o versículo 8 está dizendo que as línguas iriam cessar e que as profecias seriam aniquiladas. Quando é que isso iria acontecer? Segundo essa interpretação, no versículo 10, quando Paulo diz: vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, acredita-se então que, nessa interpretação, que quando vier o que é perfeito se refere ao cânon, ao fechamento do cânon do Novo Testamento. Naquele momento em que o apóstolo Paulo disse isso, os livros estavam sendo escritos, as epístolas estavam sendo escritas, o Novo Testamento estava em processo então de escrita e, portanto, não tinha vindo ainda manifestado o que era perfeito. Então, o que é perfeito nessa interpretação seria então o cânon, as escrituras. No entanto,
nós entendemos que não pode se referir ao cânon, essa expressão quando vier o que é perfeito. Primeiro que ela fala de um aspecto futuro, e ela vincula essa vinda do que é perfeito. Se você seguir o texto até o versículo 12, o contexto é o mesmo, né? Paulo está mostrando a excelência do amor. O objetivo de Paulo nesse texto é mostrar a excelência do amor e mostrar também a perenidade do amor. Paulo só disse isso aqui porque ele queria mostrar como que o amor é perene, que todas as coisas um dia vão desaparecer, mas o amor é perene, o amor vai continuar. E para contrastar a perenidade do amor, ele contrasta então com os dons e com as línguas. Enquanto o amor é perene, as línguas, as profecias, elas têm um caráter temporário. Agora, a grande questão nesse texto é até quando vai durar então essa temporaneidade então das línguas. Essa temporaneidade das línguas, ela vai perdurar, conforme diz o versículo, e o indício do versículo 12 diz assim: porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. As línguas estranhas, ou esse aspecto temporal das línguas estranhas, ele vai perdurar até quando vier o que é perfeito. A grande questão é, o que Paulo está se referindo com essa expressão vier o que é perfeito? No versículo de número 10. Ele está se referindo, nós chegamos a uma conclusão, né, por inferência, no versículo 12, que ele está se referindo à vinda de Cristo. Porque dentro do mesmo contexto, quando ele fala da vinda do que é perfeito no versículo 10, ele fala que nós agora conhecemos como espelho, mas vamos ver um dia face a face, se referindo ao Senhor Jesus. Ele disse: agora nós conhecemos em parte, mas também conhecerei como também sou conhecido. Então, se no versículo 12 ele está falando sobre a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus, usando a expressão nós vamos conhecer da mesma forma que nós somos conhecidos e que nós vamos conhecê-lo face a face, logicamente, então, o versículo 12 ele está vinculado então ao versículo de número 10. Ou seja, se o ver face a face aí se refere a Jesus, e se o conhecer plenamente da forma que eu sou conhecido no versículo 12 se refere à manifestação do Senhor Jesus, então a conclusão que nós chegamos que a expressão vier o que é perfeita no versículo 10 também se refere à vinda do Senhor Jesus. Portanto, essa interpretação de que o texto está se referindo ao cano, ela não se sustenta. Portanto, esse texto não se sustenta para mostrar, então, que o batismo com o Espírito Santo ele esteve restrito, então, ao período apostólico. Então, nós cremos, e isso é um ponto relevante para você, professor de escola dominical, comentar, é que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, ele continua vigente nos dias atuais. Ele continua disponível também nos dias atuais. Isso é um ponto, então, importante você considerar, né? A questão da disponibilidade, então, do batismo no Espírito Santo. Então, você utiliza os argumentos bíblicos, especialmente o texto de Atos 2:39, desconstrua o falso argumento de 1 Coríntios 13, versículo 8, 9, 10 até o 12, que é o texto que normalmente utilizam para combater a disponibilidade do batismo com o Espírito Santo nos dias atuais, né? Bem, a lição, então, ela aborda essa questão também, né? Mostrando, então, que o batismo com o Espírito Santo ele está disponível, então, nos dias atuais, né? Esse é um ponto, então, relevante para nós, então, considerarmos. Bem, então esse é a doutrina, é o ensino bíblico acerca do batismo, então, no Espírito, do batismo no Espírito Santo. Então, que você, caro professor de escola dominical, possa, então, destacar esses elementos chaves, esses elementos principais, né, acerca, então, do batismo no batismo no Espírito Santo, né? Que você possa destacar aí os elementos principais, né? Então, quais são os elementos principais e no aspecto didático aqui? Você deve definir o que é o batismo com o Espírito Santo, né? Você deve mostrar
a diferença do batismo com o Espírito Santo com a regeneração, a distinção. Você deve também comentar acerca da evidência do batismo com o Espírito Santo. A evidência inicial é o falar em línguas. A evidência depois da evidência inicial é o introduzir numa nova dimensão espiritual e capacitar para o serviço cristão. Deve falar também acerca do propósito, que o objetivo principal é este, introduzir uma nova dimensão e capacitar para o serviço cristão, e também comentar acerca da disponibilidade, ou seja, comentar que as línguas estranhas, que o batismo com o Espírito Santo, com evidência em línguas, ele continua disponível nos dias atuais. Isso é um elemento, então, fundamental você considerar. Outra questão também que é importante considerar é como ser batizado com o Espírito Santo. Certamente muitos alunos ali na classe vão perguntar acerca disso. Primeiro é conhecer a doutrina e crer na doutrina bíblica. É o que nós estamos fazendo então na escola dominical. Então é um momento muito singular, muitos alunos têm dúvidas acerca deste assunto, né? Para ser batizado com o Espírito Santo, é necessário, então, aceitar a Jesus pela fé como Senhor e como Salvador. É necessário também ter grande fome e sede pelo Espírito Santo. É necessário querer o batismo, né? E esse querer o batismo envolve, então, súplica, oração constante. É necessário, então, orar nesse sentido. Enfim, e crer que Jesus pode, então, batizar no Espírito Santo. Um outro ponto também a considerar é que o batismo no Espírito Santo, né, ele permanece na vida do crente, manifestando na vida do crente, mediante a oração, testemunho, adoração no Espírito e uma vida, então, santificada. Né? O batismo do Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente e move a consagração à obra de Deus. Então, a pessoa não é batizada no Espírito Santo várias vezes, ela é batizada, então, uma vez somente. Né? Esse é um ponto também a ser observado. E o batismo com o Espírito Santo também, para nós pentecostais, é a porta de entrada para os dons espirituais. Que dons espirituais nós vamos estudar na próxima lição acerca dos dons espirituais. Então, caro professor de escola dominical, que você possa aproveitar este momento singular, né, para ensinar essa doutrina bíblica para os alunos. Você pode, inclusive, responder às dúvidas. É muito importante que você mostre as referências bíblicas. É importante também, se possível, você conte como foi a sua experiência pentecostal, como foi a sua experiência do batismo no Espírito Santo. E, se possível, também abre aí a oportunidade para uns 2 ou 3 alunos contarem como foram a sua experiência do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de línguas. O testemunho deles podem ser também, pode servir de motivação para os demais. Se você souber de alguém que tem uma experiência bem marcante em relação ao batismo com o Espírito Santo, você pode convidar para a classe para contar o seu testemunho. Isso é importante, né? E você também faça um alerta, especialmente as pessoas que estão baseando muito na internet, né? Existem muitos vídeos antipentecostais, né? A presença pentecostal nas mídias sociais ela é bem pouca, agora que vem se intensificando. Então nós temos uma desvantagem em relação a isso. Então circulam muitos vídeos, às vezes, com ensinos distorcidos em relação a este ensino bíblico do batismo com o Espírito Santo. Então alerte aos alunos para concentrar na Bíblia, na literatura da nossa denominação. Isto é importante, isto é muito fundamental que você possa considerar, né, esse elemento. Então que Deus possa abençoá-lo, que essas verdades da palavra de Deus possam estar presentes em sua vida e em seu coração, e que você possa destacar esses elementos tão importantes e tão fundamentais para a vida dos seus alunos. O batismo no Espírito Santo. Recorra à literatura, recorra à confissão de fé que nós temos na nossa igreja, o material que nós indicamos lá no primeiro vídeo. É muito importante você estar bem fundamentado com os textos bíblicos, né? Preparar-se para os contrapontos que vão surgir, para você então ensinar essa doutrina tão fundamental para a vida dos seus alunos. Que Deus, portanto, o abençoe e até a próxima lição, quando nós vamos abordar
acerca dos dons espirituais. Que Deus o abençoe. Até a próxima lição.